revista Forbes lançou uma edição especial para o mundo inteiro, com 75 pessoas mais ricas da humanidade. Ali estavam reis, rainhas do passado, ali tinha bilionários contemporâneos, ou seja, 75 homens e mulheres, figuras enigmáticas, as mais ricas do mundo. Então, tem uma curiosidade no meio das 75. Das 75, 14 eram americanos. E, pasme, eles nasceram num gap de 9 anos. Somente num espaço de 9 anos, nasceram 14 das 75 pessoas mais poderosas do mundo, nasceram nos Estados Unidos da América. Uau! No espaço de 9 anos, nasceram pessoas que souberam ver a necessidade do planeta, a necessidade da América. Nasceram pessoas que trouxeram desenvolvimento, soluções, ideias. Nasceram pessoas, num gap de 9 anos, pessoas que abalaram o mundo com as ideias que lançaram. Eles revolucionaram o mundo com ideias. Eles transformaram, implantaram culturas, desenvolveram costumes, estabeleceram uma nova visão de mundo, de empreendedorismo, de entendimento, de ganho pessoal, de lucro. Eles conseguiram levar o mundo para uma próxima geração. Esses 14, nesse gap, nesse tempo, fizeram de um único país do século XX, fez desse país o país mais poderoso da Terra, fez desse país a maior potência da Terra, fez desse país a maior economia da Terra. Tudo por quê? Eles cumpriram Daniel capítulo 12, verso 4, que ali está dito que o saber, o conhecimento, o entendimento, a ciência, os segredos ocultos que surgiriam, as ideias que apareceriam no mundo, se multiplicaria. E quem descobrisse esse segredo, conseguiria mergulhar aquela nação, aquela situação, aquele empreendimento, aquela descoberta, fala assim comigo, para o futuro. Colocaria o país como colocou os Estados Unidos da América no futuro. Então, saiu em base nisso uma frase, que quando o futuro quer se revelar, ele procura uma pessoa, porque o futuro não é um tempo, para eles é um lugar. Então o futuro é um lugar na história específico que tira os Estados Unidos da América de um patamar de país comum para ser o modelo, o protótipo, o mais visto, o mais poderoso de toda a Terra. Tudo porque 14 homens especiais tiveram ideias fabulosas e mudaram de patamar aquele país. Presta atenção no que eu estou te falando. Quem tiver olhos avisados e ouvidos abertos, verá que Deus envia bênçãos sem medida. Ouvirá que o tempo da oportunidade chegou. Quem tiver olhos avisados, abertos, onde ninguém consegue ver, quem ouvir coisas e entender coisas que ninguém para entender, sairá na frente na humanidade. Será cabeça e não cauda. Preste atenção nisso. O que será ainda nem começou. Nós estamos vivendo um tempo onde, querendo ou não, o velho se quebrará e o novo vai dominar. Aquilo que eu e você conhecemos como mundo até hoje, não existirá mais. Não adianta você vir com a conversa que há 20 anos atrás
se fazia vendas desse jeito e dava certo e alguém se enriquecia. Hoje não cabe mais. Não adianta falar que os meus pais ou os meus avós, eles faziam isso, dava certo, nós vivíamos muito bem, obrigado, no tempo dos meus pais. E nos tempos dos meus avós, não é o tempo, time que eu e você estamos vivendo agora. Agora nós estamos enfrentando um tempo diferente. Tudo que é velho vai ficar obsoleto. Tudo que ainda é atual vai ficar obsoleto. A velocidade da informação é diária. Antigamente nós levávamos 100 anos para aprender algo, para mudar alguma coisa numa cultura. Depois esse tempo caiu para 40 anos. Depois esse tempo caiu para cada 20 anos, o mundo inteiro aprendia algo novo. Depois caiu para 10 anos. Depois caiu, recentemente, no século 20 ainda, para 3 anos. A cada 3 anos, as informações corriam o mundo inteiro e todo mundo se atualizava em 3 anos. Agora não tem mais nem um ano. Todos os meses, as informações são quase tempo real. Nós aprendemos tudo em tempo real. Quando eu não sei discernir o que Deus falou ali, o tempo que eu estou vivendo, quando eu não sei discernir quando um tempo termina e o outro tempo começa, e eu continuo velho, entrando num tempo novo, eu começo a ficar para trás. Você para de ganhar dinheiro, você para de fabricar alegrias, felicidade, conquistar coisas, tudo porque nós começamos a ficar fora dos compassos da caminhada desse mundo. Mas com Deus é do mesmo jeito, nós começamos a ficar ultrapassados até mesmo em Deus. Por quê? Porque nós ouvimos que ontem foi assim, os tempos passados era assim, e nós começamos a colocar regras para que Deus se manifeste e faça que a igreja seja de Deus se for daquele jeito. Só que em Deus está dito que Ele é novidade de vida. Um dia Jesus se encontra com Nicodemos, João relata isso no capítulo 3, verso 3 do seu livro, e ele fala o seguinte: Nicodemos, se você quer entrar no céu, você precisa nascer de novo. Esse homem era mestre, alguém que estudava, que conhecia todas as letras, alguém que estava na frente de uma nação inteira. E ele disse: Senhor, como é que eu vou voltar no ventre da minha mãe e nascer? Jesus disse a ele: Nicodemos, se tu sendo mestre, não entende algo tão simples que eu estou falando, você não consegue discernir a minha palavra. Imagina se eu te contar o que realmente eu vivo no céu. Nós estamos nesse tempo. Não se ensina truque novo para cachorro velho. E não se ensina truque velho para cachorro novo. O tempo é outro. Você tem que aprender que nós estamos em tempo de mudança. E esse tempo procura por aqueles que querem uma nova vida, um novo ideal, uma nova existência, para que a sabedoria de Deus guie homens certos nos lugares certos. Infelizmente, a igreja está preparada para viver num mundo que não existe mais. Se você olhar para a igreja, ela tem vários costumes. E esse mundo não existe mais. Por toda a terra, a Bíblia diz no livro de Apocalipse que saíram 3 espíritos em formas de rãs, para enganar o mundo inteiro. E em toda a terra a mentira se tornará verdade. A verdade se tornará mentira. Aquilo que você conhecia como verdade vai cair no ridículo. Esperto, bom, é aquele que rouba, é aquele que engana, é aquele que se passa, se faz de bom, se faz de certo, de correto, é aquele que é corrupto. Tudo isso vai ter valor daqui para frente.
E nós estamos vivendo num tempo de guerra. Nós copiamos o velho. Quem discernir o tempo governará as mentes. Presta atenção. Quem discernir o tempo que está vivendo, quem entender esse tempo, vai governar a mente, porque a sabedoria governa o mundo. Hoje, marido e mulher se perdem, porque não sabem discernir o tempo que estão vivendo. Eles estão em casa, eles podem ser pastores, líderes, sacerdotes, profeta. O diabo vem e envolve, inflama, e os dois se pegam. Ninguém vai pregar no culto, o outro falta, fala que não está bem, inventa qualquer mentira, porque não sabe discernir o tempo, o que é que está acontecendo, o bombardeio daquela geração. Hoje, marido e mulher, cuidado com as festas. Eu gosto de festa, eu gosto de churrasco, mas eu tenho um temor muito grande, porque é nas festas que sai a conversa sobre os outros, é nas festas que saem os problemas, que pipocam os demônios, que os corações se enchem de demônios, porque ali não se mede palavras, ali apenas se confia, se confidencia. A Bíblia já falou sobre isso: há mais sabedoria na casa onde há luto, do que na casa onde há festa, porque a casa onde há festa, ninguém se importa com nada. Mas a casa onde há luto, você está frequentemente olhando para o seu final, a respeito no mínimo pelo outro, por temor a si mesmo se respeita pelo menos o outro. Nós temos que discernir o tempo que estamos sendo bombardeados, temos que discernir as narrativas que estão chegando como forma de ideias que vão virar leis, são narrativas. Tudo envolve a humanidade, é a melhor coisa possível para pobre, mas tudo para que o pobre se torne como o Hamas faz, escudo humano, seja o meu trampolim para me enriquecer. Eu tenho que manter pobre. Prestem atenção, que o espírito de rã, de mentira, já saiu. E quando nós entramos no ambiente da presença, no ambiente do Espírito de Deus, no ambiente da glória, no ambiente da verdade, Ele revela, Ele traz para fora, Ele traz à tona, Ele abre o nosso entendimento. Nós ainda acreditamos e copiamos Sócrates, Platão, nós copiamos Epicuro, nós copiamos Aristóteles, nós copiamos todos os filósofos gregos, e a gente ainda pega, assim dizia Sócrates, assim dizia Aristóteles, e a gente lança como se aquilo que ele falou há quase mais de 1000 anos atrás se tornasse lei agora. Nós estamos ultrapassados. Nós copiamos o que acabou, a gente copia Darwin. Quando a gente quer perguntar sobre nós, explicar sobre nós, as nossas universidades ensinam que nós viemos há 3,8 bilhões de anos atrás, e que ali eram apenas talvez um organismo unicelular. De repente houve uma explosão, dessa explosão para 530 milhões de anos, nasceu um girino. Do girino virou peixe. Depois ainda de 340 milhões de anos, veio um anfíbio. 310 veio um réptil. Não para aí, olha o que eu tenho que acreditar. Eu acredito que depois de 100 milhões de anos, depois de tudo isso, vieram os mamíferos. Dos mamíferos, há 14 milhões de anos atrás, vieram os primatas que deram origem aos hominídeos. E agora preste atenção, porque chegamos em nós finalmente. Olha o que a ciência ensina, que há 3,5 milhões de anos vieram os primatas que deram origem às primeiras formas de vida, aos primeiros seres humanos. Resumindo, nasceu você. Olha que difícil que é acreditar na evolução. Olha o que é que nos ensinam. Pergunto,
quem estava vivo há 3,8 bilhões de anos para fazer só esse cálculo? Segundo, quem foi que registrou se a escrita só veio com Gutenberg? Quem registrou isso? Olha como eu tenho dificuldade de acreditar. Eu não sei como a evolução pode cair na mente de alguém e todos os 8 andares geológicos da Terra estarem completamente unidos em perfeição absoluta, a Terra girando no seu eixo, o Sol no lugar certo, na distância correta, a Lua fazendo o trabalho das marés e levantando as estações, a Terra vivendo e trazendo para nós a condição de existência do jeito que é, por centenas de anos, que é o que nós vivemos e podemos falar. Qual é a dificuldade em crer em Gênesis 1, 26, 27, que diz que Ele criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança? Qual é a dificuldade? Eu tenho mais dificuldade em começar a fazer conta e voltar lá atrás, só para você saber como nós estamos atrasados. O que é mais fácil, você crer em 3,8 bilhões de anos, apenas de organismos unicelulares, ou de um Deus santo e todo-poderoso, que diz assim: eu criei você, a minha imagem e a minha semelhança, e ponto final. Vira para alguém que está do seu lado e diga assim: você se parece com Deus. Eu copio a filosofia grega, eu me explico por Darwin, eu me curo por Freud e Lacan, eu ainda me curo por gente que morreu há mais de 100 anos. Ou seja, tem doença nova e eu uso remédio velho. Doença nova precisa de remédio, nunca existiu. Como é que eu me curo por Lacan, por Freud? Freud já dizia, e o daí que ele já dizia? Ele não está na minha pele hoje, ele viveu o que eu vivi? Não, é parecido, ok, mas o que eu estou vivendo é real, eu corro risco de vida. Então esse estudo serve para pavimentar, mas não serve para definir. Eu aprendo com o que já aconteceu, com o que já passou. Fala, eu aprendo. Mas a minha guerra é hoje. Eu tenho que aprender, porque nenhum deles está dito que eles eram, eles é ou são e sempre há de ser. Mas de Jesus Cristo está dito: Ele é aquele que era, que é e que há de ser. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Eu leio muito. E eu procuro sempre perguntar a Deus: Deus, o que eu posso falar para a tua igreja? Porque eu sou tão limitado. O que eu posso falar que vem do Senhor? Eu li sobre lesma. Eu não sou expert em lesma. Não sou. Eu sei que a lesma vem da classe do molusco, mas eu não sou expert. Mas, lendo sobre a lesma, diz que ela leva 1 hora contada no relógio, para percorrer 10 metros. 10 metros é isso aqui, ó. Sete, 8, 9, 10. Isso aqui, quanto tempo eu levei? 30 segundos? 15 segundos? A lesma leva 1 hora. Se você, entre cálculo de distância e velocidade, você falasse para a lesma: você vai percorrer 1 quilômetro, ela levaria 100 anos. Só que uma lesma não consegue percorrer mais, não consegue andar, ou seja, percorrer não, mas ela não consegue andar mais que 3 horas por dia. Ou seja, se ela andou 1 hora,
e foram 10 metros, uma lesma só consegue andar no máximo 30 metros. Amém, gente? Amém? Pega agora a lição. Se eu tivesse uma lesma lá no fundo da igreja, e tivesse 50 metros mais ou menos medido, a lesma teria que levar, fala comigo, 5 horas para chegar aqui. Agora imagina que eu pegue essa caixinha aqui, isso aqui é uma maçã, e eu mostro para a lesma, aqui está a maçã. A lesma viu a maçã, ela está a 50 metros aqui. A capacidade, alguém que é muito mais inteligente e sábio do que eu, estudou que a capacidade de raciocínio, memorização, visão da lesma é 126 vezes menor do que o ser humano. 126 vezes menor. Então significa que a lesma, quando ela sair de lá, dos 50 metros para chegar aqui e pegar a maçã, quando ela começar a caminhar, ela só vai conseguir caminhar 30 metros se ela for na toada direto, mas ela não faz isso. Ela pode levar 1 dia, 2 dias, ou talvez, fale comigo, 5 dias. Ok. Se ela levar 1 semana, a lesma, o raciocínio dela é que aqui existe existe uma maçã. Então, pelo retardo do entendimento dela, ao sair de lá, se eu tirar a maçã daqui e colocar aqui, a lesma continua vindo na direção, porque ela ainda vê, sabe o que aqui em cima? Sabe o que ela vê aqui? Não está mais aqui, mas na mente dela, na visão dela, ela vê ela só vai ver que a maçã saiu daqui quando ela chegar aqui. Assim somos nós com relação às ações de Deus. Preste atenção. Eu continuo olhando para a maçã. Deus já mudou, já tirou, o cenário é outro há muito tempo. Só que eu estou focado na maçã. Qual é o maior trabalho de Deus? O maior trabalho de Deus é fazer você andar nos compassos das ações dEle. No tempo certo que Ele está trabalhando, nós estamos sempre atrasados. Deus tem que trabalhar conosco. Olha quanto tempo você demora para perdoar. Não está escrito ali que deve perdoar? Mas olhe quanto tempo você demora. Olha quanto tempo você demora para mudar. Deus diz que é pecado, e você sabe que tem que parar, e você não para. Por que não para? Nós somos atrasados com relação ao mover de Deus. O que o Espírito está fazendo, se você não tiver ciência, não adianta você ter ideias velhas para um tempo novo. Nós precisamos ter remédio novo para doença nova. Não adianta ficar carregando coisas velhas. Todas as vezes que eu não entender isso, eu vou atrapalhar a obra de Deus. Eu atrapalharei Jesus de voltar. Eu não darei continuidade no processo. Deus vai ter que começar com outro. Tem gente que continua caminhando em direção a uma maçã que já foi tirada de lá há muito tempo. E assim se explica por que nós temos tanta dificuldade de acertar a vida. Nosso trabalho, o trabalho de Deus é no nosso caráter, mas é difícil eu deixar Ele mudar isso. Eu sou tão fraco que eu me sinto o centro do universo. Escute, você não é o centro do universo. Entenda, você é fragmento de um plano eterno. Eu sou o fragmento. Eu, junto com todos aqueles que Deus chamou, completo o plano de Deus. Eu sou um fragmento. Mas eu me porto como um Deus,
como alguém muito especial, como tudo gira em torno de mim, e eu deixo Deus de lado. Eu não raciocino rápido o bastante para saber que Deus já tirou a maçã de lá. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: comece a discernir o tempo, senão esse tempo vai te engolir. Em Gênesis 1:14, agora eu começo a pregação. Gênesis 1:14, Deus começou a criar todas as coisas, amém? Então olha o que está dito, leia aqui comigo, vamos juntos. E disse Deus, fala, haja luminares. Mais forte, na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Com a boca, gente, vamos. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Quando Deus começou a criação, Ele disse o seguinte: eu vou criar algo que vai ser, fala assim comigo, um sinal, um aviso, uma direção. Eu vou estar avisando o povo todo o tempo. E olha quantos de vocês prestam atenção. Vocês sabiam que o sol e a lua estão lá para sinais? Vocês sabiam que Deus tem falado através deles? Deus disse, olha, para sinais. Primeiro Ele vai dar a orientação do plano dele na natureza. Depois isso aí vai ser para contagem de dias e anos. Cada um conta seus dias e anos pelo dia, pela noite. Mas a primeira intenção de Deus, a ideia de Deus de criar os luminares, é para sinais, é para mostrar o nosso tempo que está acontecendo. Olha o que a Bíblia diz, lá em Mateus 24, a partir do verso 3, eu vou começar a falar dos sinais. Os discípulos se encontram com Jesus e depois falam, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Fala para a gente, nós queremos saber. Jesus estava lá com todo mundo, estava tudo legal, até que alguém teve essa ideia. E Jesus então abriu, e foi o maior sermão que as Escrituras já registraram. 24:5, ele começa a falar de um sinal. Cuidado, porque virão falsos cristos em meu nome, não acreditem nele. E acredite, já tem 1.500 pessoas no mundo se dizendo ser Jesus Cristo. E para vergonha nossa, nós temos um brasileiro que chama Henrique Cristo. Ele também disse que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse, observe-os, discirna-os. Os tempos, nós temos que saber. A Bíblia diz no verso 6, o que vai acontecer na terra. Haverá guerras e rumores de guerras. Vocês estão vendo o que está acontecendo Rússia e Ucrânia. Vocês estão vendo o que está acontecendo Israel e o Hamas. Isso são sinais. Deus falou, olhe, presta atenção. Vocês estão contando o tempo para cantar parabéns. Não é para isso que vocês estão ali, é para sinais. Eu estou falando e vocês não estão ouvindo. Os olhos de vocês não estão percebendo os sinais, as placas, os avisos, os letreiros. Estão aí gigantes, maior do que vocês, e ninguém está olhando os sinais. A Bíblia diz no verso 7, que haveria reino contra reino, nação contra nação. Mas não para aí, vai haver fome, peste, terremotos. Você acha que nós vivemos peste esses anos ou não? Fomes ou não? Terremotos ou não? Então eu vou dizer para vocês o que aconteceu nos últimos anos e que talvez você não viu, e você não ouviu, e se ouviu, não atentou, não observou os sinais, está vivendo uma vida fortuita longe de Deus, porque não sabe discernir os sinais. Só em 2020, 15 vulcões entraram em erupção ao mesmo tempo, jorrou de dentro para fora em todos os lugares do planeta. 15 explodiram suas lavas, suas fumaças, jogaram para fora. Vieram o Covid-19 e ceifou milhões de pessoas. Tsunamis foram avassaladoras.
A Ásia toda foi tomada por tsunami. O Japão quase se destruiu, uma parte dele por tsunami. Isso tudo acontecendo no nosso tempo. Houve uma nuvem de gafanhoto, que eu fui ler sobre ela, tinha aproximadamente 40 milhões de gafanhotos, levados pelo vento, como se uma ordem invisível. Eles destruíram plantações inteiras de uma nação inteira. Além disso, apareceram na terra vespões, são vespas de 6 centímetros, que tem 30 vezes mais veneno do que uma vespa normal, e é capaz de matar uma criança. Tudo chegando aqui nesse tempo que a gente está discutindo aqui. Houve uma nuvem de poeira chamada Godzilla, uma nuvem viva, que ela vinha engolindo lugares, aldeias, cidades, territórios, e todo mundo deu o nome de Godzilla, porque ela era gigante e parecia viva. Houve terremoto no México, na Itália, em Honduras, tsunamis, luas de sangue em Israel. A natureza geme. A natureza está avisando o mundo sobre a volta de Cristo, e a igreja está dormindo. É tempo de despertar do sono. Você vive para um trabalho medíocre, só pensa nesse trabalho. É tão pequeno, mas tão pequeno, que ele pode tirar a sua salvação. A nossa salvação não se perde com grandes coisas. Nós caímos por pedrinhas. Não são pedras gigantes que nos derrubam, são as pequenas. Não estamos discernindo o tempo. Pergunte-me, que tempo é esse? Com a boca, que tempo é esse? Anjo, quem não falar, deixa mudo. Diga, que tempo é esse? Obrigado pela ajuda, anjo. Não seja uma lesma no seu entendimento. Não seja o atrasado da história. Não fique para trás. A geração pré-diluviana, toda ela se perdeu, apenas 8 almas se salvaram. A geração de Ló, Sodoma, Gomorra e as cidades ao redor não ouviram, não havia. Sabe por que destruíram Sodoma e Gomorra? Você fala, por causa do pecado, por causa disso. Não, é porque não havia um justo. Não havia um justo. A geração de Ló, só Ló e suas 2 filhas sobreviveram. Presta atenção nos sinais. O que é que leva você a crer que todo esse orgulho, todo esse pré-julgamento dos outros vai te levar para o céu? Quem que te ensinou isso, que você tem lugar garantido no céu só de vir para a igreja? Quem disse a você que você estando no culto, você está garantido na glória? A geração de Moisés tinha de 2 a 4 milhões de pessoas, todos de 20 anos para cima, fala assim, que não acreditaram. Presta atenção, eles não pecaram, não xingaram Deus, não se levantaram contra, não blasfemaram contra o Espírito Santo, não! Eles apenas, fala assim comigo, não acreditaram em Deus. Deus disse, ok, vocês não acreditam em mim? Então de 20 anos para cima, todos vocês morrerão no deserto. O que leva a crer você, que vai para o céu, que é incrédulo? Você ouve culto após culto, mensagem após mensagem, e ainda assim, você se coloca no centro de tudo e deixa Deus de fora. Meu Deus, você não está discernindo o tempo. Naquela geração, só Josué e Caleb sobreviveram. De 4 milhões, só os filhos sobreviveram. E os que foram de 20 anos acima, só Josué e Caleb, 2 pessoas só. Que tempo é esse que a gente está vivendo? Nós tivemos aqui há 1500 anos atrás, o tempo das trevas, a era das trevas, onde as pessoas que morreram nesses 1500 anos de trevas espirituais, nos séculos 18, 19, pessoas morreram sem conhecer a palavra de Deus, e nós não nascemos nesse tempo.
Alguém chegou para mim e falou assim: Rinaldo, eu não queria ter vivido nesse tempo. Eu queria ter vivido no tempo de Moisés, para ver os milagres, para estar lá, ver Deus derramando as pragas, abrindo o mar. Meu Deus, seria o máximo. Agora olha, nós estamos vivendo num tempo perigoso, um tempo que agora escreveu, não leu, realmente o pau comeu. Se eu falhar agora eu vou para o inferno, porque é um tempo que está escrito. E eu chamei essa pessoa e falei: vem cá, você realmente queria viver no tempo de Moisés? Só se você for uma lesma. Ele falou: por quê? Olha o tempo de Moisés. Durante 1 ano, aproximadamente, Deus fez as pragas, Deus derramou as pragas, as taças da ira dele nas 10 pragas. Deus depois abriu o mar vermelho, é bem verdade. Mas meu amigo, nos dias de Moisés, eles ficaram 430 anos e 29 anos e 20 anos sem milagres. Você tem certeza que você queria viver naquele tempo e não nesse? Porque esse tempo de pragas, de acontecimento, de milagres foi o final. Ele falou: poxa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei: porque você pensa igual uma lesma. Vira para alguém que está do seu lado, não fala nada, só olha se tem jeito de lesma, só fala. Não fala, só olha. Se você rir, você fala assim: descobri de onde vem essa demora toda de raciocínio. Que era nós entramos? Fala assim: era da igreja. Escute, nós vamos fechar a história. Escute, você não acredita? Nós vamos fechar a história. Vamos fechar a história. Nós estamos entrando no Apocalipse. Nós vamos fechar a história. Eu não creio que eu vou morrer sem fechar essa história. Eu estou nesse tempo. Por que eu falo isso? Porque nós já sabemos o final. Nós já sabemos o final. Comece a cuidar da sua vida. Quando Mateus 16, aqui a palavra de Deus, Jesus está com os seus discípulos ali e algo incrível acontece. Eles começam a falar com Jesus e fazer perguntas a Jesus, e Jesus fala assim: olha, de manhã, quando você olha para o dia, você já sabe se vai chover ou se vai ter um tempo bom. No outro dia você olha: hoje não, hoje vai chover. Mas olha o que Jesus fala no verso 3, o capítulo 16, verso 3. Hipócritas. Presta atenção, porque essa palavra é para nós. Nós somos os discípulos lá na frente dele. Ele chama a gente de hipócritas, onde nós aparentamos uma coisa e vivemos. Olha o que ele diz, era o discípulo dele: hipócritas, você sabe discernir a face do céu, você sabe olhar o céu e discernir o que vai acontecer nele, mas você não sabe discernir o tempo espiritual que você está vivendo. Quantos de vocês trocam Deus por um aniversário? Não, mas todo mundo tem que viver, tem que aproveitar, tem que curtir. Você não sabe o tempo que você está vivendo. Quantos de vocês trocam qualquer oportunidade de diversão por um culto a Deus, mesmo sabendo que o livro de Malaquias diz que tudo é registrado diante do Senhor? Nós não conseguimos ainda discernir o tempo que está acontecendo. Tem gente aqui que sabe a escalação do time, tem gente que sabe o nome da filha do Neymar, tem gente que sabe exatamente quanto cada jogador ganha, tem gente que sabe o funk da moda, qual é o funk do momento, a música do momento, tem gente que sabe qual investimento dá mais lucro, tem gente que sabe quando o garoto ele tenta falar que ama só para transar com a menina, ela sabe. Nós sabemos, tem gente que sabe tudo. Nós aprendemos a mentir por causa de causa e propósito.
A gente começa a mentir, a gente mente para nós mesmos. Nós servimos uma elite política e por causa de narrativas, nós começamos a abraçar aquela ideologia e ainda que seja contrária à Bíblia, a gente torna irmãos em inimigos. E nós mentimos que isso é por uma causa justa. Eu estou assim por causa dos pobres, que você nem conhece. Se você realmente se importasse com os pobres, você doava algo seu a eles. Nós estamos vivendo tempos de mentiras. O Talmud, que é o livro profético hebraico, onde se narra o final do mundo, onde o fim vai chegar, uma das cláusulas para o fim chegar, é que nos últimos dias, tudo que é verdade, tem que virar mentira. Ou seja, o mundo estará apoiado em mentira, todos darão ouvidos à mentira. Você não consegue discernir que você está cada vez mais frio com Deus. Você não consegue discernir que você está vivendo para você, para o seu corpo, para a sua aparência, para a sua riqueza, para a sua empresa, e você abandonou, já esqueceu Deus há muito tempo, porque dá muito trabalho servir a Deus. Você não está discernindo, você está morrendo a cada dia. Fala assim, fala Deus. A pessoa que senta na cadeira de presidente dessa nação, só Deus sabe como ele chegou lá. Ele diz o seguinte: minha mãe me ensinou uma lição. A verdade voa. Perdão, a mentira voa e a verdade engatinha. Então, se você quer alcançar alguma coisa rápida na vida, minta. E ele é o pai da mentira aqui. Ele mente. Ele mente até como perdeu o dedo. Eu tenho duas versões dele. Ele é qual é o perigo de quem mente? Você nunca fala a mesma coisa. A verdade só tem uma versão. Uma versão. A mentira tem várias versões. A mãe dele só esqueceu de avisar que apesar da mentira voar e a verdade engatinhar, a verdade permanece para sempre, porque a verdade não é uma questão, é uma pessoa, e ela tem nome próprio, é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E a mentira será destruída pela verdade. Fala assim comigo, que tempo estamos vivendo? Estamos vivendo os tempos mais terríveis ou os mais extraordinários e cheios de possibilidades da história? Irmão, pega isso para você agora. Nós estamos vivendo, eu quero que você se atualize, preste atenção, estude, discipline-se, sonhe, arregace as mangas, soe a camisa e vá à luta, firme propósito. Sabe por quê? Para alguns esse tempo do fim vai ser terrível, para outros vai ser extraordinário. E pasme, o mundo está movendo, ele não vai parar para você chorar, ele não vai dar um tempo para você recuperar, porque perdeu alguém. Não, ele vai se mover, o mundo está movendo. Ninguém honra um vitimista, alguém que sofre e só chora, só reclama. A sua geração é a sua história. Acorde para o que Deus está falando. Olha Provérbios 4, 7 e 8. Fala assim comigo: a sabedoria é a coisa principal. Quem não tem, começa a pedir, porque Deus deixou registrado: tudo que você puder dar, pagar, investir, doar para ter sabedoria, então empregue tudo que tem para possuí-la. Tudo que você tem, porque vai sobreviver quem tiver Quem tiver sabedoria governará sobre quem não tem. Quem tiver sabedoria vai ser o empreendedor que vai contratar quem não sabe fazer nada. O que Deus está falando é que esse tempo
é que a sabedoria, ela enxerga a vida com os olhos da mente. Ela vê coisas na frente que outros não veem. Elas descobrem caminhos que outros nunca encontraram. Passam por lá todos os dias e nunca encontraram. A sabedoria aponta a solução nas crises, meu amado. A sabedoria tem as chaves que abrem as portas da vida para você. Eu sei que é mais fácil sofrer e chorar, mas a sabedoria responde perguntas. Tudo aquilo que está sem resposta, ela responde. Sabedoria expande conhecimento. A sabedoria soluciona problemas, porque ela governa. E Jesus disse, e Tiago disse que quem tiver falta de sabedoria, faz o quê? Que a todos nega ou dá? Vende ou empresta? Dá a todos liberalmente. Quando eu fui chamado por Deus, eu tinha uma oração que eu fazia todos os dias. Eu pegava um versículo bíblico, eu gravei e todo dia eu falava para Deus: desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Nas minhas orações eu falava: Senhor, abre os meus olhos, porque eu quero ver as maravilhas da tua lei. O que será ainda nem começou, presta atenção e tenta segurar isso. Fala para alguém do seu lado, presta atenção agora. A ciência diz que até 2050 descobrirão a fórmula da imortalidade. Fala, uau! Fala assim, você não morre mais. E tem gente que fala assim, não, eu não quero viver tudo isso não. É ou não é? Mas a ciência diz que do jeito que as coisas estão, até 2050, descobrem-se a fórmula da imortalidade. E é uma espécie de cápsula do tempo, onde ninguém vai envelhecer. Haverá antídotos, haverá cápsulas, remédios, vitamínicos, porções rejuvenescedoras de ossos, músculos, órgãos, e enfim, está se dizendo que encontraram, enfim, a grande fonte da juventude de Ponce de León. Chegou a hora de viver isso. Ou seja, depois disso, quem tiver dinheiro não morre mais. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Já vão descobrir a fórmula da imortalidade. E agora aplaude, porque é a fórmula da imortalidade. Vai, todo mundo. E agora você diz: só precisa ter dinheiro. Essa é a parte ruim. É ou não é? Você não vai morrer se tiver dinheiro. Mas não para isso. Eu vou falar mais aqui para você. Haverá uma geração programada. Presta atenção. Tem gente que quando tem os filhos, olha assim, você parece com o pai ou com a mãe. Moço, mas você não parece com nenhum dos dois, você está estranho. Aí põe em questão o quê? Casamento. É ou não é? Complicou a situação aqui, hein? Você sabia que no futuro a geração pode ser programada? Eles já conseguiram. Só precisa de autorização para mexer no código genético. E presta atenção. Olha o que eles falaram aqui. Nascerão bebês biônicos. Nascerão bebês que você vai tirar a doença hereditária dos pais que carrega no gene, vai cortar, e eles nascerão sem esse problema hereditário. Não para aí não, serão selecionados geneticamente, pais escolherão altura, cor dos olhos, tipo de cabelo, dente, pais escolherão. O avanço da medicina é tanto que aquilo que será ainda nem começou. Vira para alguém que está do seu lado e fala: estou com medo. Aí você fala: se tiver medo vai morrer antes.
Não vai ver. Mas olha lá, no futuro os carros serão voadores, e as pessoas não andarão, elas vão voar, porque elas também terão um aparato para voar individual. E as estradas, as pistas, as ruas vão servir para quê? Para o pessoal que gosta de andar, fazer caminhada. Porque a maioria, quem aqui é do tempo aqui do Roberto, do Clayton, deixa eu ver mais, de quem? Do Célio, do Luciano, do Rock, que assistiam os Jetsons. Quem aqui conheceu os Jetsons? Ah lá, o irmão Adilson é desse tempo também. Mas a Rose é mesmo daquele tempo, esqueci da Rose. É ou não é? O Binho é daquele tempo. Eles só têm carro voador. As ruas servem para quê? Só para estacionar. Mais nada. Aquilo que vai ser ainda nem começou, gente. Fala, uau. Fala, estou assustado. É culto mesmo aqui? A inteligência artificial dominará o planeta e a mente dos homens. Presta atenção agora. A maior parte dos trabalhos que nós temos hoje não existirá mais. A inteligência artificial substituirá tudo. Hoje uma máquina faz o trabalho de 100 homens. Muita gente vai passar fome se você não se atualizar. A inteligência artificial que está chegando desde o sistema monetário, vai desaparecer as cédulas. O dinheiro vai ser virtual. Não teremos mais moedas e nem cédulas. Escute o que eu estou falando, porque é muito sério isso. Talvez esse culto comece a te dar um norte para os próximos anos, se você puder vivê-los. Comece a pensar, porque ela está entrando com tudo e ela veio para ficar. Os ataques agora da informação serão cibernéticos e midiáticos. Agora, você vai tomar cuidado, porque vão tentar regular as mídias sociais, as redes sociais, vão lacrar os lacradores ou os criadores de conteúdo, vão lacrar. As pessoas de bem serão desmonetizadas. Presta atenção que a guerra é outra. Nós não estamos ainda, nós estamos atrasados, não estamos vendo. Vão desativar suas redes sociais por causa de censura. Não vão deixar você falar o que pensa, porque você falando o que pensa motiva outros a pensar como você. Então, o objetivo será calar o povo de bem, manipular a mídia com a guerra das narrativas e implantar o sistema totalitário. Eita, mas por que eu estou falando tudo isso? Porque agora chegamos no ponto espiritual. Fala sistema totalitário, governo totalitário, governo único, onde não há outra ideia contra o governo. É isso que precisa para a chegada do anticristo. Nós precisamos que o mundo inteiro fale a mesma linguagem, veja as mesmas coisas, acreditem nas mesmas mensagens. Aqui nós vamos aprender que, meu Deus, agora a gente entra no que está acontecendo hoje. A Bíblia fala que haverá um dia onde milhões de soldados subirão contra Israel. Uma coalizão de nações, e eles subirão pelo Eufrates. Ezequiel 38 fala da guerra de Gog e Magog, fala Gog e Magog. Mas lá fala de Put, Gomer, Togarma. Tem várias nações que se ajuntarão e partirão contra Israel. Eita, mas o que tem a ver o que a gente está falando de inteligência artificial e agora Israel? Tem tudo a ver, pega a lição. Israel, hoje, invadiu Gaza, tomou conta de 11 lugares
do exército do Hamas, e ali tem túneis. Para não colocar um homem lá, Israel coloca um robô. O robô entra e vai andando no túnel, para ver a sua extensão, medir e fazer um mapeamento. E aquele robô é um robô bomba, explosivo. Se tiver gente e o robô reconhece, e se é alguém que está ali sendo guardado ou aprisionado, mas que seja judeu, o robô volta. Se não é, o robô explode. Inteligência? Inteligência? Os aviões, para que a vida humana não seja tirada, os aviões são não tripulados. Inteligência? A guerra vai vencer quem souber como usar a inteligência artificial. E por que eu estava falando de Gog e Magog? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias eles viriam pelo Eufrates, fala rio Eufrates. Mas como que vai por um rio que é caudaloso e durante gerações, milênios, sustentou nações inteiras, tem até hidrelétrica nele? Pois é, vão pesquisar, fala assim comigo, o Eufrates está secando. Sabe por onde eles vão vir essa coalizão? Pelo Eufrates. Agora vamos lá. Mas como pode? O que tem a ver então essa guerra? Vocês não estão discernindo o tempo? Vocês sabiam que nós podemos estar vendo com os nossos olhos Ezequiel 38 acontecendo? Pararam para pensar nisso já? Que pode ser que nós estamos vendo as profecias se cumprir bem debaixo dos nossos olhos, e um dia a gente vai tentar chegar diante de Deus e falar, ninguém nos avisou. Ele vai mostrar a profecia, o que estava escrito. Aí você vê, o Hamas se levanta no sul de Israel, o Hezbollah levanta-se contra Israel no norte, a Síria, a Líbia, a Turquia, Togarma, está lá a Turquia, a Rússia, a China, que virão do norte. E sabe por onde eles têm que entrar? Pelo Eufrates. E o Eufrates secou. Tem poucos lugares com água. Vira para alguém que está do seu lado, fala assim, o que isso significa, pelo amor de Deus? A Bíblia diz que em algum momento, esse surto de guerra ao redor de Israel vai se desencadear. Agora, o que eu vou te falar é muito sério. A Rússia tem um tratado com o Irã. O Irã financia o Hamas e o Hezbollah. Presta atenção. Se o Hamas e o Hezbollah começarem a sofrer derrota, o Irã vai entrar na guerra. Para o Irã entrar, eles têm uma aliança com a China, com a Rússia. A Rússia tem uma aliança com a China, que tem uma aliança com a Coreia do Norte. Viram por que a profecia diz que o perigo virá do norte? Olha os tempos que nós estamos vivendo, pelo amor de Deus. Será que eu sou uma voz que clama no deserto? Que a igreja está dormindo? Vocês estão pensando em namoro, em casamento, está desesperado para casar, está doido para encontrar um homem, está doido para encontrar uma mulher. Vocês estão preocupados com o que a Anitta fez no toba dela. Está todo mundo quer a notícia. Por que vocês riram? Porque vocês sabem disso. É isso mesmo. E o mundo inteiro indo para o inferno e não percebendo. Ninguém olhando, ninguém vendo. O que está acontecendo? Oh Deus, que calor é esse? Que calor é esse? Está escrito que nos últimos dias a temperatura ia aumentar no planeta. Tá bom, mas isso aqui é fator climático, não tem nada a ver. Não, como não? Seja o que for, a Bíblia diz que ia aumentar a temperatura. As geleiras iam se derreter e nós não estamos vendo. Vocês estão dançando, vocês vão para clubes e dançam. Eu nunca canto música que não adore ao Senhor. Nunca.
Nunca dançarei para qualquer outro ser que montou alguma coisa. Na minha casa, se tiver que dançar, dançam escondidos, não na minha frente, porque eu repugno. Dançar é para o meu Deus, cantar é para o meu Deus, porque eu sei o tempo que estamos vivendo. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas enquanto eu viver aqui, eu vou honrar ao Senhor, o Rei de toda a terra, aquele que me deu a vida, e aquele que quando eu sair daqui, eu vou depender só dele para entrar lá. Eu não misturo adoração, nem no meu coração, mas a música é tão linda, mas é só uma música, e eu vou falar outra para vocês, sabe por que eu vou embora mais cedo das festas de aniversário de vocês? Porque eu não quero ver aquele inferninho no final da festa. Vocês me levam lá para orar por vocês, e depois que eu saio, vocês soltam a franga. Eu não fico. Prestem atenção que eu saio antes. Eu falo, exército do Rinaldo, vamos embora. Eu queria aproveitar. Aproveitar o quê? Se Deus não está nisso, não tenho que aproveitar. Comecem a discernir o tempo. No meu casamento, eu sou tão obcecado por Deus que eu preguei no meu casamento. Eu peguei o microfone do pastor, eu não estava entendendo nada do que ele está fazendo. Eu peguei o microfone, eu comecei a pregar no meu casamento. Vira para alguém que está do seu lado, assim, pastor é maluco, né? Fala assim, você está nessa igreja há muito tempo? Cuidado que eles vão pensar que você também é. É ou não é? Agora presta atenção, e o que acontecerá nessa guerra? Deus lutará por... De novo, olha que gostoso. Deus lutará por... Israel, louvado seja Deus. A questão é, pelo amor de Deus, isso aqui é muito sério. A questão é, se o arrebatamento virá antes ou depois de Deus lutar por Israel. Fique de pé. Louvado seja Deus. Olha o que eu vou falar com você agora e vou terminar nesse momento tão incrível. Quando eu fui fazer uma viagem longa, eu me preparei para ela. Fala, me preparei. Eu fui para os Estados Unidos, eu ia ficar uns 3 meses lá, e eu me preparei. Eu fui para Dubai, ia ficar quase 1 mês, eu me preparei. Então, na viagem, eu preciso de alguns itens. Presta atenção. Eu preciso de passaporte. Primeiro, meu passaporte tem que estar em ordem. Segundo, eu preciso ter o dólar e me programar exatamente para o tempo que eu vou ficar lá. Terceiro lugar, eu tenho que ter a hospedagem segura, certa, correta já. Depois eu faço um seguro viagem. Caso aconteça alguma coisa, a gente nunca sabe, e eu não precise pagar uma fortuna com médico, dentista, eu faço um seguro viagem. Depois, eu faço os documentos de contrato que me embaçam ou que me endossam a sair do país, porque eu estou saindo. E depois eu preparo a mala, né? Preparo a mala. Isso leva mais ou menos 1, 2 ou 3 meses para preparar tudo isso. Você sabia? O que eu vou te falar agora é tão incrível que mesmo sem você saber, você vai entrar agora no... Você sabia que o tempo que você está vivendo é o tempo, fala comigo, de voltar para casa? Você não entendeu. Estamos no tempo de voltar para casa. Está chegando a hora.
Quando eu fico muito tempo longe e eu estou voltando para casa, eu fico desesperado para ver minha casa, minha família. Eu quero encontrar minha esposa, eu quero encontrar meus filhos, eu quero abraçar, e parece que a hora não passa essa volta. Agora, guarda isso, nós já temos o passaporte, é Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, amém? Fala, eu já tenho. Nós já temos o preço. No meu caso aqui é dólar, mas lá fala assim, é o sangue. Fala, eu já tenho. Levanta a mão e fala, eu já tenho. Nós já temos a hospedagem. Sabe o que é? Fala, a casa do Pai. Já está pronta. Já está preparada, aleluia. Nós já temos o seguro viagem, garantido, Espírito Santo. Fala, eu já tenho. Aleluia, fala, eu já tenho. E eu já tenho o contrato também. O que é que me dá direito a chegar lá? Fala, o meu nome escrito no livro da vida. Fala, eu já tenho. E agora, falta levar só uma coisa. O que você vai levar? Fala assim, favor imerecido. Fala, graça. Eu vou levar só meu coração, mais nada. E agora a passagem. Eu fico em casa só esperando a passagem. Eu faço a preparação. Então eu aviso, estou pronto. E a passagem depende de quem? Do emissor. Só que a passagem aqui também já foi providenciada. Foi o sacrifício da cruz lá no Calvário. Quando é que ele vai ser emitido? Fala assim, na hora que o Pai ordenar que a trombeta vai tocar. Então a palavra do Senhor diz que quando a trombeta tocar, a passagem foi emitida. E a Bíblia diz que nesse tempo o universo vai tremer. A Bíblia diz que os montes vão se romper, vão explodir por um poder sobrenatural. A Bíblia diz que as geleiras serão despedaçadas. A Bíblia diz que os mares vão se levantar e com a voz de muitas águas vão começar a inundar lugares e cidades. A Bíblia diz que a terra vai tremer, o sol vai escurecer, a lua não vai brilhar, as estrelas, corpos celestes cairão incandescentes nessa terra. Então, no céu, fala no céu, mais forte, no céu, aparecerá o sinal do Filho do Homem, e ele virá montado sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos, eles virão na frente, e eles vão chegar até nós, e vão dizer, sabe o que o anjo vai dizer? Chegou a hora, vamos para casa, vamos voltar para casa, vamos voltar para casa, chegou a hora, e a Bíblia chama isso de arrebatamento, e a Bíblia diz, estaremos para sempre com o Senhor. Que tempo é esse? Fala, tempo de voltar para casa. Fala, tempo de voltar para casa. Quantos querem voltar para casa? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Deus, queremos voltar para casa. Esse é o tempo que eu tenho que descobrir onde eu estou, como eu estou, o que estou fazendo, o que estou deixando de fazer, porque é tempo de voltar para casa. Eu não sei se o arrebatamento vem antes ou depois dessa guerra. Eu só sei que se for depois, a Bíblia diz que vai aparecer uma pessoa que vai trazer um processo de paz nessa guerra. Essa pessoa é o anticristo, e todas as nações vão ouvi-lo. De um jeito ou de outro, está muito perto. Que tempo é esse? Fala, tempo de voltar para casa. Então não se apegue. Não se apegue. O seu lar não é aqui.
Cante isso! Cante isso! Porque Ele virá. Ele virá. Levante as suas mãos e